E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da HackOne. E hoje a gente vai falar especificamente sobre uma ferramenta muito importante no contexto de infraestrutura como serviço que muitos profissionais negligenciam o uso correto dela. E olha, é uma ferramenta até, digamos assim, barata num contexto de cloud computing. É a ferramenta da AWS, o AWS Backup. Então fica comigo nesse vídeo porque de verdade você vai entender todo o contexto, tudo que ele faz e o que ele pode fazer que poucas pessoas sabem hoje em dia. Então eu vou soltar a vinheta e a gente vai começar nosso vídeo. Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Bruno Marangoni e eu estou aqui para mais um vídeo no canal da HackOne para falar sobre computação na nuvem, especificamente sobre uma ferramenta da AWS, o AWS Backup. Se você vem do mundo on-premise, se você é de infraestrutura, é de suporte, é de redes, você sabe que backup é a alma do negócio. É o jeito que você consegue recuperar um tipo de configuração, o ambiente inteiro. Então a gente não pode negligenciar o backup. É por isso que esse vídeo está chegando até você para dar um pouquinho mais de atenção no backup da sua infraestrutura. E antes da gente começar nosso conteúdo aqui, eu quero dizer uma coisa. Se você não me segue lá no Instagram, você está vacilando. @claudio.brunomarangoni, porque lá a gente troca uma ideia mais perto, né? Mais de perto, e a gente consegue falar todo dia, ao invés de você assistir um vídeo por semana aqui sobre computação na nuvem aqui no canal da HackOne. Segundo ponto é, se você não está inscrito aqui no canal da HackOne no YouTube, também você está vacilando porque você não consegue ter acesso imediatamente aos vídeos quando são lançados, quando são colocados ao ar. Lives também são importantes porque você tem a chance de trocar uma ideia com a gente ali mais próximo, fechou? Esses dois recados super simples. E ó, tá vindo uma novidade aí da HackOne, que é o HackOne Pro. E se eu fosse você, aqui embaixo tem um link. Eu clicava aqui, me cadastrava, porque você vai receber em primeira mão as novidades do HackOne Pro. Então, eu não vou dar spoilers, porque eu tô proibido de dar spoilers até o dia da divulgação final. Então, se eu fosse você, eu faria isso urgentemente. Fechou? Bora lá, então agora vamos começar aqui com o nosso vídeo, com o nosso tema, que é tudo sobre a AWS Backup. A gente vai fazer até mão na massa, vamos direto na console para aprender a praticar um pouco com a AWS Backup. Legal, chaveei aqui a minha página, né, a minha tela, e agora você está vendo aí o site, né, a página oficial da AWS Backup, explicando um pouquinho o que, que ele é, né? Então ele é um serviço de gerenciamento, automatização de backup com uma console centralizada, tá? Alguns benefícios: simplificar a proteção de dados, porque ao final das contas, quando a gente fala de backup, pessoal, no mundo tradicional, no mundo passado, o backup era só backup, né? Hoje a gente fala muito de data protection, que, por sinal, os backups são proteção de dados. Então, quando você adquire uma maturidade de infraestrutura na sua empresa, você tem que falar de proteção de dados e o backup está incluso ali. O detalhe é que o AWS Backup, muita gente acha que ele só serve para máquinas virtuais. E não é verdade, ele faz backup de muita coisa, de outros serviços da AWS que são seus dados. Ele faz backup de S3, faz backup de DynamoDB, de FS, FSX, faz backup cara, de muita coisa. A gente vai ver aqui para vocês terem noção. Como ele faz parte de uma estratégia de proteção de dados, ele também faz parte de uma estratégia de disaster recovery, que é proteger seu dado caso ocorra uma falha, caso ocorra algum problema na sua origem, no seu site primário, no seu data center primário. E ele precisa estar incluso nessa situação de disaster recovery, tá? Outro grande ponto, a gente está falando aqui de segurança o dia inteiro, a noite inteira, a vida inteira na área de tecnologia, porque é o principal ponto de ataque hoje
os caras aí, os hackers, né, querem a vida fácil e vão atrás de informação. Então, para você se proteger dentro da nuvem contra ransomware, backup, faça backup, tenha seu backup íntegro, valide-o, né, teste-o para que você consiga garantir. E como você pode saber ou não pode saber, e aí tudo bem, não estou julgando porque realmente não faz sentido, não é para uma informação que todo mundo tem acesso, né? Mas quando a gente fala de ataque de ransomware, né, aqueles ataques de criptografia, pensa que o atacante, o hacker, quando ele faz, ele não ataca e criptografa tudo e pede o resgate em Bitcoin. Ele ataca e ele espera. E ele fica por um mês, por 2 meses, por 3 meses, para observar toda a superfície que ele vai atacar. Tudo que ele pode atacar. E aí ele vai e ataca. Ou seja, tem pessoas, tem empresas que fazem backup e tem uma retenção de dados, por exemplo, de 30 dias. Num cenário desse, o ransomware, né, o atacante, o hacker, ele tá lá já dentro do seu ambiente há mais de 30 dias, há mais de 30, né? Vamos falar assim, 3 meses, são 90 dias. E aí que tá, aí que é o problema, né? E aí a gente entra nesse cenário, depois que isso aconteceu, já era, não tem como recuperar. Beleza? E aí o AWS Backup ele consegue criar retenções de longo prazo para você não se perder nesse cenário, tá? E além de ter toda a conformidade na proteção de dados. Funcionamento do AWS Backup, bem simples, né? Você vai lá, cria seu plano de backup, escolhe lá quais são os serviços, se associar, começa a proteger, ele começa a fazer os backups, e aí você pode monitorar, pode fazer algumas configurações, pode restaurar, e tem todo o relatório de auditoria, tá? Aqui no próprio site da AWS tem casos de uso, tudo mais, tem os clientes que usam o backup, e aí aqui um pouco de introdução, beleza? Mas não é isso que a gente vai fazer, a gente vai direto aqui na console da AWS. Vou aumentar aqui minha tela. Eu já criei uma EC2 aqui para a gente vincular e fazer o teste do backup, tá? A gente não vai chegar efetivamente a fazer o teste, o backup, mas a gente vai chegar a vincular. O primeiro conceito que eu tenho que te dizer aqui, como funciona, basicamente são dois, né? Que o AWS Backup ele é mais profundo e aí para eu te ensinar tintim por tintim de todos os recursos, eu precisaria de verdade dar uma aula. É uma aula de 2 a 3 horas só de AWS Backup para a gente falar de todos os recursos aqui que a gente tem, tá? Mas no core, no funcionamento simples, você precisa de um cofre de backup, né? E a gente chama de vault. O cofre de backup é onde seus backups vão ficar, né? Lembra no mundo tradicional, a gente tinha um cofre físico que tinha senha lá, poucas pessoas tinham a senha para acessar, a gente colocava a fita que saía do nosso robô de backup, a gente colocava a fita lá, fechava o cofre, e ele era um cofre seguro, ele era protegido contra incêndio e tudo mais. E a ideia se passou para a nuvem, e então a gente precisa criar um cofre, tá? Porque ele também vai ser o cara que vai usar esse cofre e vai criptografar os seus dados com a sua chave de criptografia para garantir a integridade deles, tá? E o outro recurso importantíssimo é o que a gente chama de backup plan, o plano de backup, né? E ele é o cara principal do backup depois do cofre, porque o cofre é onde eu armazeno e criptografo. O plano é o plano, é onde ele vai ser executado, que horas vai ser feito o backup, se é diário, se é semanal, se é mensal esse backup, se ele faz point in times, enfim, todos os recursos do backup ficam dentro do plano, beleza? Então, a gente vai criar aqui o plano de backup direto. Eu poderia vir aqui, ó, e criar o cofre de backup aqui. Venho aqui e crio, eu tenho um cofre, um default, porque o default já vem aqui. E eu tenho um backup que foi de algum laboratório de FS aqui. Então, eu poderia vir aqui e criar. Só que a gente vai fazer direto ali no plano de backup para ficar mais fácil, tá? Então aqui em painel, algumas adições bem legais que sempre a AWS vai trazendo, ela coloca aqui nesse painel azul aqui para vocês, tá? Então eu vou clicar aqui em criar plano de backup.
A AWS já tem alguns planos pré-definidos, então, pô, eu quero fazer do jeito rápido, simples e, enfim, eu posso usar o modelo da AWS, eu venho aqui e escolho um plano de backup que faz retenção de backup, faz backup diário e retém por 35 dias. Aí um plano que faz backup diário e mensal, anual e retém esses backups, tá? Então ele coloca aqui alguns planos pré-definidos. A gente vai criar um modelo novo, tá? Você poderia também fazer no formato de JSON. Primeira coisa que eu tenho que fazer sempre é dar o nome do plano de backup, né? Então eu vou colocar aqui bem claro, plano backup diário, retenção 90 dias. Retenção 90 dias, beleza? Então é esse o nome do meu plano de backup. Aí eu posso criar tags, adicionar tags a esse plano, e aí aqui eu começo a configurar a regra de backup. E aí a primeira regra, eu preciso definir a regra, né? Então eu vou colocar aqui como regra backup diário, beleza? E aí aqui eu escolho o cofre de backup. Os dois que eu tenho lá, eu posso clicar aqui em criar um novo cofre, ele vai direcionar lá para a página de criar cofre. E aí eu vou dar o nome aqui, cofre demo backup, tá? Aí eu escolho uma chave de criptografia. Aí eu posso usar, aí aqui é obrigatoriamente eu vou usar o KMS, mas eu posso ter uma chave que eu customizei, trazendo, sei lá, uma chave de criptografia da minha empresa, on-premise, ou eu posso usar o padrão do serviço, tá? Do KMS. Então eu vou usar o padrão de serviço, ele vai pegar aqui a chave, posso colocar tag, e aí eu clico aqui em criar cofre. Então o cofre está criado. Aí ele mostra aqui que não tem nada associado ainda a ele, beleza? Não tem problema, que realmente a gente não fez. Eu vou voltar aqui na página do nosso plano de backup. Vou dar um refresh aqui. E aí eu vou buscar o nosso cofre demo backup, beleza? Agora, frequência de backup vai ser um backup diário, né? Eu já defini aqui. Mas o quanto granular pode ser esse backup, Bruno? Pode ser por hora, pode ser a cada 12 horas, diário, que é 24 horas, semanal, mensal ou uma expressão cron. Para quem vem do mundo Linux, é exatamente o cron tab lá do Linux, você pode criar uma expressão. Então, se por hora em hora não te satisfaz, se você quer fazer a cada 5 minutos, a cada 10 minutos, a cada meia hora, você vai usar a expressão cron aqui para fazer o seu backup, beleza? Eu vou deixar aqui diariamente. Aqui é a janela de backup, que é o horário inicial que vai iniciar o backup, tá? Então, uma adição muito legal que a AWS fez nos últimos tempos é colocar aqui já o horário em UTC, né? Baseado no seu time zone. Porque antigamente você tinha que converter, ficava meio dúbio, né? Aí colocava 10 horas, mas era o horário UTC menos 0. Então você tinha que converter para menos 3 para saber o horário de fato brasileiro, tá? Então aqui ele já tem o time zone. Então se eu colocar aqui às 23 horas e 30 minutos, vai ser às 11 horas e 30 minutos da noite, o backup, tá? Então eu defino aqui o horário. E aí eu consigo colocar a janela. Por quê? O que é a janela? É o momento que, caso o backup não inicie às 11h30, eu tenho quanto tempo para a AWS, eu dou quanto tempo para a AWS fazer esse backup? Aqui ele está iniciar dentro de 8 horas, ou seja, das 8h30, das 11h30 até acho que vamos colocar aqui, mais 8 horas, vai dar até as 7h30 eu posso iniciar esse backup. E eu tenho a conclusão dentro de 7 dias. Ou seja, eu dou um prazo muito grande para ele fazer esses backups, tá? O que eu gosto é diminuir isso, né? Então, pô, se eu coloquei horário às 11h30, eu quero que inicie no máximo em 2 horas. E pode ser que no seu ambiente não é possível fazer isso, então você tem que colocar 1 hora mesmo. E aí você tem que ter uma janela de backup também, né? E concluir em quanto tempo? Em 7 dias? Não, tem que concluir em até 5 horas, porque 6 horas da manhã já tem que ter finalizado esse backup. E aí eu defino isso aqui. E aí, essas informações é de cada ambiente, pessoal. Cada situação, cada cenário aí da sua empresa. Fechou? Recuperação pontual, Point in Time Recovery, né? O PITR, né?
Só alguns serviços da AWS suportam isso, tá? Então aqui ele diz, ó, o Aurora, RDS, S3, SAP HANA ou EC2. Por exemplo, se você vai backupear uma aplicação genérica sua aí, desenvolvimento interno, dentro desse 2 não tem suporte a Point in Time Recovery. Então não marque essa opção aqui, senão você vai pagar mais por isso, beleza? Point in Time Recovery é muito mais usado para banco de dados mesmo. Então, por isso que a gente está falando aqui de serviços como banco, Aurora, RDS, e aí tem o MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle, S3 dados e SP HANA ou EC2, beleza? Então, se precisar desse tipo de backup, o que ele faz? Ele consegue retroceder granularmente na recuperação do seu backup. Então, ele vai fazer um backup mais incremental e aí, a hora que você quiser fazer o recovery, você pode voltar no recurso há 5 minutos atrás, ao invés de ser 1 a 2 horas atrás, se for o último backup, um dia atrás, enfim, você consegue voltar em alguns minutos atrás. Aqui é o life cycle desse backup, né? O ciclo de vida, né? Então aqui eu quero, primeira opção aqui já para baratear o custo do backup é armazenamento frio, né? A gente sabe que o backup da AWS Backup, ele fica onde? Ele fica no S3. E o S3 tem os tiers de precificação, né? Então você pode mover esse backup já para o armazenamento frio para pagar menos. E aí você define aqui, ó, quanto tempo você quer quente e quanto tempo você quer frio. Então, eu quero 15 dias que ele fique frio e depois ele vá para o quente, tá? Então, você consegue definir aqui. Agora, e o período de retenção? E aí, o período de retenção, a gente está falando de discos EBS, né? Propriamente dito. E aí, aqui eu consigo definir. Porque eu coloquei armazenamento frio, ele tem algumas características devido à storage do S3 mesmo, tá? Então eu vou desmarcar aqui o frio para ficar fácil aqui para a gente entender o período de retenção, tá? Então o período de retenção significa o quê? O serviço AWS Backup ele vai guardar o meu backup por esses 35 dias. Então eu não consigo deletar esse backup durante 35 dias. E no 36º dia, o próprio serviço vai lá e sobrescreve ou deleta o backup, tá? Porque já não é mais necessário. Esse é meu período de retenção, é minha janela de recuperação de dados caso eu precise. E isso também precisa ser definido na sua empresa, tá? Então, um exemplo, eu dei do Ransomware. Então, é legal botar algo um pouco mais longo para ambientes produtivos, principalmente ambientes que têm muitos dados que são importantes para a empresa, tá? Então eu coloquei aqui 90 dias, ele criou essa regra aqui, ele permite mais de 100 dias, tá? Ele é só uma escala, mas ele permite retenção de semanas, meses, anos e para sempre. Caso eu tenha um ambiente de dados muito crítico, eu coloco para sempre aqui e ele vai armazenar até o fim da vida, beleza? Deixa eu colocar aqui 90. Show. E agora uma opção visando o disaster recovery, né? Que é a cópia para o destino. Ele está aqui como opcional. E aí eu posso já fazer meu backup e já replicar para uma outra região da AWS, garantindo que eu vou ter o meu plano de disaster recovery. Olha que legal. Bem simples. Aqui eu seleciono, por exemplo, eu quero que o meu backup ele seja movido para São Paulo. E aí você vai configurar, tem que ter o cofre de backup em São Paulo, eu posso copiar o cofre também, posso usar a mesma regra de ciclo de vida. Como é um site de desastre, eu posso ter um ciclo de vida menor, uma retenção menor, enfim, eu posso definir tudo isso, tá? Isso é muito legal já fazer aqui. Adicionar tags, principalmente questão de centro de custo e tudo mais. O AWS Backup suporta o Windows VSS, né, o Shadow Volumes, para aplicações que estão dentro de Windows, rodando ali no EC2, e os discos do Windows estiverem habilitados com Windows VSS, você pode fazer um backup baseado na consistência do VSS. Isso também é muito bacana na recuperação, você consegue ser mais granular. Feito tudo isso, é só clicar em criar plano de backup. Ele vai criar aqui o plano e vai falar, ó, vamos selecionar os recursos?
Que recursos? Serviços, EC2, EBS, enfim, RDS, S3, você já vai vir aqui selecionar. Então ele fala assim, ó, nome da atribuição dos recursos. Eu vou colocar aqui como EC2, tá? Porque a gente vai, eu criei um EC2 ali só para a gente testar. Perfil do IAM. Para fazer a interação da AWS Backup com o serviço que ele vai fazer o backup e restore, ele precisa de uma permissão, tá? E aí você pode ou criar na mão essa permissão ou deixar uma função padrão aí que o próprio AWS Backup vai criar para a gente, tá? Seleção de recursos, é aqui que eu vou escolher nosso serviço da AWS. Eu posso colocar todos os recursos que eu habilitar na minha conta, então todo serviço que é compatível com a AWS Backup vai incluir esse plano de backup, ou eu posso especificar, tá? E aí se eu especificar, eu vou falar quais serviços, ó. Esses são todos os serviços que são compatíveis com a AWS Backup. Aurora, CloudFormation, DocumentDB, DynamoDB, EBS, EC2, EFS, FSX, Neptune, RDS, Redshift, S3, SAP HANA, StorageGate, TimeStream e VMware Virtual Machine, tá? Como esse plano de backup ele é só para EC2, eu vou marcar aqui o EC2, tá? E ele vai trazer aqui o EC2. Agora, ele me trouxe aqui, ó, tipo de recurso, EC2. Escolha o ID das instâncias. Eu quero todas as instâncias que eu tiver criado. E aí eu posso falar que sim ou que não. E o ideal, pessoal, é você ter múltiplos planos de backup para cada necessidade. Por exemplo, retenção de 90 dias para um ambiente de homologação, desenvolvimento, faz sentido? Não. Então, esse plano de backup não serviria para ambiente de dev e homologue. Agora, para produção, talvez. E pode ser que eu tenha ambientes mais críticos ainda. E eu preciso ter uma retenção maior. Porque a gente está falando de EC2. Mas e os bancos de dados? Os RDS, os Aurora, o S3. Talvez lá eu tenha, dentro de um S3, um bucket que armazene dados de cliente. E aí, por padrão, eu tenho que manter 5 anos. Então, a minha retenção lá tem que ter 5 anos. Então, você pode criar vários planos de backup e atribuir para cada tipo de recurso da forma correta, tá? Então, vou desmarcar aqui e vou selecionar, ó, todas as instâncias. Nesse momento, eu só tenho uma instância, tá? Aí, o legal é fazer o quê? É marcar todas as instâncias, pessoal. E aí, eu defino pela tag. Aí, eu venho aqui em adicionar tag e eu falo aqui, ó. Qual tag vai ser? Tag centro de custo, tá? Centro de custo. Ou ambiente, né? Pode ser ambiente, ambiente. Condição de valor. Todos os valores, né? Todos os valores ou contém prod. Prod. Então, tudo que tiver chave ambiente que contém a chave prod, eu vou fazer backup de todas as instâncias, tá? Nesse caso, eu vou deixar aqui, né, só a nossa instanciazinha aqui, que é o que está criada, e aí eu removo aqui a tag, e aí eu posso excluir também alguma que eu quero que não faça backup. E aí eu dou um atribuir recursos, e aí basicamente agora sim o plano de backup foi criado. Eu tenho aqui o nome do plano que a gente definiu, o ID dele, a versão, a última modificação, a regra do plano de backup diário, né? Então eu posso vir aqui e editar ela. Atribuição de recurso, ó, então eu atribuí aquela instância EC2, ele já pega aqui a role definida para fazer o backup. As tarefas de backup, nesse momento, não tem nenhuma, né? Porque a gente definiu que é às 10h30 da noite. A tag do plano de backup também não tem, porque basicamente a gente não adicionou lá a tag, a gente direcionou para uma máquina só. E o Windows VSS está como desabilitado, porque a gente não habilitou. Fechou? Agora, o que vai acontecer? Lá, às 10h30, né, às 11h30, vai ser executado o plano de backup. E aí ele vai começar a fazer o backup. Ele ainda, inclusive, não identificou aqui o nosso recurso protegido, né? Porque ele está por trás, ele está criando, está adicionando as informações. Ele ainda não populou o servidor que a gente protegeu, tá? Então, ele demora um pouco para trazer. Se for um ambiente de tags com muitas EC2, ele vai demorar um pouquinho
para trazer esse servidor. E aqui a gente consegue ver os backups, né, que estão com falhas, com problemas, foram expirados. E aqui restaurar também, a gente pode ir para o recurso protegido e aí a gente consegue fazer a restauração. Show? Vocês viram? É muito fácil, não tem muita dificuldade de criar o plano de backup, de adicionar os recursos. A ideia é que você entenda as características de como fazer o plano de backup. E aí, por que é tão importante você saber o AWS Backup? Por um simples motivo. Se a gente fazia backup no ambiente on-premise, no data center, no ambiente local, por que cargas d'água a maioria dos profissionais de TI que estão migrando para a nuvem não fazem backup na nuvem? Acham que por ser nuvem, o servidor está protegido, nada vai acontecer com ele. Ele está ali lindo, leve, solto e nada vai acontecer. Não é verdade. Você tem que proteger da mesma maneira. E esse é um grande diferencial que um profissional que quando migra, ele entende que tem muita coisa melhor na nuvem, mas tem coisas que ainda se fazem ou ainda se faz necessidade de executar do jeito que era antes. E é por isso que esse vídeo é para você, para que você tenha noção clara de que backup é importante para a nuvem, principalmente na proteção de dados, porque o que está nos serviços da nuvem são dados, informações. E hoje a gente vê um movimento, principalmente brasileiro, que as empresas que migraram para a nuvem são empresas que migraram suas aplicações mais críticas e não as menos críticas. E as mais críticas precisam de mais atenção. E por isso que você tem um grande diferencial nas suas mãos. Bom, galera, então é isso. Eu fico aqui, finalizo esse vídeo com essa surra de conhecimento de AWS Backup. Eu garanto que você não viu nada igual de AWS Backup até hoje aqui no YouTube. E aí a gente fica para o próximo vídeo. A gente vai falar mais sobre cloud, mais sobre AWS. Provavelmente a gente tenha mais informações aí sobre a Hackathon Pro lá na próxima quinta-feira. No mais, me segue lá no Instagram, porque se eu for liberado para dar spoilers do Hackathon Pro, eu vou falar. Então, vai lá, me segue, @claudio.brunomarangoni, e a gente tá junto nessa jornada. Um forte abraço e fiquem com Deus. Valeu!